Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeiro capítulo. Faremos a leitura do versículo 1 até o 3, versículos de 1 a 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou ainda, diga misericórdia. Misericórdia. Daqui a 2 semanas começam as aulas da EBD. Aí você vem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Você que está em sua casa também pode nos acompanhar nessa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nesse instante, peça para que o Senhor fale ao seu coração, que Ele abra o seu entendimento espiritual e que a sua palavra ministre com graça e com poder sobre a sua vida, como eu creio também que já ministrou a minha própria vida. Vamos orar. Deus, nos colocamos à tua disposição, pedindo a Deus, usa-nos, se valha da nossa vida, para fazer conhecida a tua vontade para o teu povo. Se instrumentalize de nós, ó Deus, apesar das nossas limitações, para revelar o teu grande poder e a beleza que há em Cristo. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o texto que acabamos de ler, para que não seja mais uma informação intelectual, mas que esta palavra encontre lugar em nossas vidas, que nos molde, que nos transforme, segundo a sua vontade, para o louvor do seu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Historicamente, por meio do concílio de Nicéia, a igreja foi definida pelas 4 palavras que eu acabei de mencionar para as crianças há pouco. O concílio de Nicéia se reúne e diz assim: nós precisamos identificar quais são as marcas ou os distintivos definidores de uma igreja verdadeira. Àquela época já se via a necessidade de distinguir a verdadeira da falsa igreja de Cristo. Então, os conciliares daquele momento resolveram agrupar o entendimento da verdadeira igreja em 4 expressões, dizendo que a verdadeira igreja se distingue das falsas por ser uma igreja una, santa, católica e apostólica. Eu creio que o texto que nós acabamos de ler traz consigo algumas informações que podem aludir, que podem lançar luz exatamente sobre estas expressões que foram cunhadas lá atrás, ainda no século 3 e 4. Com o passar do tempo, parece que a igreja foi se esquecendo destas marcas, destas características e desses distintivos. E não muitos séculos depois, nós vemos emaranhado já na igreja até então medieval, um sistema imperante que era contrário, que contrariava todas essas premissas basilares que foram lançadas pelos pais da igreja. A igreja começou a ser entendida não como a comunhão dos santos, com a sua expressão de catolicidade, mas a igreja agora se tornou centrada em um lugar, representada em Roma, e na figura dos episcopos, dos sacerdotes e do Senhor Pontífice, aquele que se achava como mediador entre Deus e os homens. Durante muito tempo, portanto, a igreja do Senhor foi restrita a um grupo de pessoas. Dentro da tradição católico-romana, você vai ler os documentos do Vaticano,
que a igreja não somos nós, a assembleia, o povo, mas que a igreja são os sacerdotes, os clérigos, os párocos, aqueles que estão aliados às ordens eclesiásticas. Estes representam o corpo especial de Cristo, mas não todos os fiéis. A igreja, portanto, na tradição católica, tem a ver apenas com aquelas figuras ou aqueles figurões especiais que estão linkados às grandes ordens eclesiásticas. Mas aí, ainda com Agostinho, no século IV, ele vai dizer: vocês não entenderam nada. A igreja não se resume a uns poucos. A igreja não é privilégio de alguns. A igreja é a comunidade de todos os santos e fiéis em Cristo Jesus, que confiaram na sua graça e que depositaram nele a sua fé. A igreja não é representada na figura de sacerdotes, mas na figura do grande sumo sacerdote, a saber, o próprio Cristo Jesus. Ele e somente Ele é o cabeça da sua igreja. A partir disso, embates foram travados em outros concílios para se firmar a ideia de que a igreja é de fato uma igreja una, santa, católica e apostólica. Com o advento da Reforma Protestante, agora a gente avançou já do século IV até ali os idos do século XVI. Nós temos em Lutero a figura proeminente que vai dizer que não, a igreja não é apenas um covil ali de líderes espirituais e especiais, mas a igreja é um grande sacerdócio de santos. É uma comunidade sacerdotal onde todos igualmente desfrutam do privilégio do pertencimento a esta comunidade de fé. Que todos igualmente podem ser úteis e ministrarem a vida uns dos outros, e não apenas alguns, como uma casta privilegiada. Lutero, então, é aquele que vai desenvolver a famosa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou sacerdócio universal dos fiéis, ou meramente sacerdócio real. E o que Lutero queria dizer com isso? Ele queria dizer que todo crente, e não apenas os sacerdotes das ordens eclesiásticas, mas todo crente em Jesus Cristo é ungido pelo Espírito para ministrar diante de Deus e uns dos outros. É o sacerdócio universal e não mais o sacerdócio clerical. Calvino, um pouquinho depois, na segunda ordem ali, na segunda geração de reformadores, vai abraçar o tema e vai desenvolvê-lo ainda mais, à luz daquilo que ficou conhecido como o tríplice ofício de Cristo. Cristo é unicamente e verdadeiramente rei, profeta e sacerdote. Todos os reis que vieram antes dele apontavam para ele e diziam respeito a ele. Todos os antigos profetas e o ofício profético, de uma forma geral, também lançava a luz para o futuro, e Cristo se assume como o verdadeiro profeta. É Ele também o verdadeiro e único sacerdote diante de Deus. Com essa afirmação de que Cristo, e somente Cristo, é sacerdote pleno diante de Deus, Calvino faz coro com Lutero ao dizer que nele todo crente, e não apenas alguns crentes, são também sacerdotes. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Paulo está escrevendo a sua carta, que nós não sabemos se é a primeira ou a segunda, se é a primeira, se a segunda é a terceira, e se perdeu uma no meio, como inclusive Nicodemos falou recentemente. Seja como for, Paulo está escrevendo uma carta, e como de costume, nas cartas daquela época, havia uma saudação. E nessa saudação de Paulo aqui, nós encontramos elementos que, ao meu ver, e eu gostaria de explicitar isso para vocês, carregam consigo esses distintivos que eu acabei de mencionar, de que a igreja é uma comunidade una, santa, católica e apostólica. Obviamente que Paulo não faz uso dessas expressões. Ele não está escrevendo à luz daquilo que foi desenvolvido depois nos concílios. Seria um anacronismo dizer que Paulo estava falando isso
Mas nos termos de Paulo e nas expressões que ele usa, nós podemos encontrar elementos que subsidiam a ideia de que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Veja comigo, por gentileza, o início do versículo 1. Diz que Paulo, aquele que foi chamado pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes está escrevendo à igreja de Deus. Antes de adentrar nesses 4 elementos centrais, que aqui mencionei na minha introdução, eu queria que você entendesse que o apóstolo Paulo faz questão de frisar que a igreja deveria receber esta carta, deveria receber o escrito que estava chegando às suas mãos, deveria lê-lo como uma carta circular, depois inclusive até as outras igrejas, com peso de autoridade, porque Paulo era apóstolo segundo a vontade de Deus. Quando eu percebo que Paulo está dizendo assim, eu fui chamado segundo a vontade de Deus, obviamente ele já está afirmando contundentemente a natureza espiritual, divina e soberana do seu apostolado, coisa que ele vai fazer muito mais na sua segunda epístola. Mas aqui ele já deixa claro que o seu apostolado não é segundo os homens. Mas o ponto central para nós nessa manhã é o seguinte: Paulo está dizendo que esta palavra, que agora chegava às mãos dos coríntios, deveria ser recebida como fidedigna, como palavra de Deus, porque ele estava escrevendo como um apóstolo enviado do próprio Deus. O que isso significa para nós, irmãos? É que a verdadeira igreja, antes de tudo, é uma igreja alicerçada no fundamento dos apóstolos. Isso é bíblico. Nós vemos que ainda em Atos, quando a multidão dos crentes foi convertida pela graça de Deus e atraída aos pés de Cristo, logo na sequência, capítulo 4 do livro de Atos, diz que aqueles irmãos começaram a se reunir aos pés dos apóstolos para aprender a doutrina de Cristo, ensinada por meio deles. O mesmo apóstolo Paulo, nesta carta, por mais 2 vezes, vai dizer que a igreja é fundada, sustentada e alicerçada por um único fundamento, a saber, Cristo, o próprio fundamento dos apóstolos. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer que Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está estabelecida. Não havia dúvidas que quando Paulo estava escrevendo esta carta, ele escrevia no ímpeto de autoridade, porque sabia que as suas palavras não eram meramente palavras humanas, mas palavra de Deus, por intermédio da sua pena e das cartas que ele endereçava. É preciso entendermos, meus irmãos, que nenhuma igreja poderá ser tida, reconhecida como igreja verdadeira, se esta não estiver também alicerçada sobre este mesmo fundamento. Não há outro fundamento para a igreja de Deus, senão Cristo, o fundamento dos apóstolos. Paulo não está dizendo que ele é o fundamento da igreja. Ele está dizendo que ele, como apóstolo, foi enviado por Deus para lançar os fundamentos da igreja, que na verdade já estava posto em Cristo. Você deve lembrar comigo que em uma conversa de Jesus com Pedro, o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, quem foi que te revelou estas coisas? Mas que coisas, Senhor? Estas aqui, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus na frente vai entender e vai elucidar a Pedro que essa informação não era uma informação baseada no entendimento teológico de Pedro, mas de uma revelação divina. Havia sido o próprio Espírito de Deus a dar entendimento ao apóstolo Pedro que Cristo é o fundamento da igreja, ao passo que ele também é o edificador da própria igreja, ele é o Senhor da própria igreja. Mas entenda comigo, quando ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dentro da tradição romanista, alguns vão dizer: está vendo? A igreja está alicerçada no fundamento dos apóstolos, no sentido das figuras apostólicas, quando na verdade o texto bíblico está se referindo não a Pedro, mas à afirmação de Pedro, à declaração de Pedro.
de que Cristo, o Filho do Deus vivo, é de fato o sustentáculo da sua igreja, o fundamento último, o esteio da sua igreja, que se tirar Cristo, e que se essa base fundacional for arrancada, não há mais nada, nem mesmo igreja. Uma igreja onde Cristo não é mais o seu fundamento, onde o culto já não é mais centrado em Cristo, a pregação não é mais centrada em Cristo, a comunhão não é alimentada por esse cristocentrismo, onde o discipulado não visa formar pequenos cristos. Esta comunidade pode ser qualquer outra coisa menos igreja de Deus. Se o fundamento da igreja for mais ou menos que Cristo, nós teremos um grande problema. Os construtores aqui presentes sabem muito melhor do que eu, que se houver problema na fundação, há problema em tudo mais. Mas veja, quando a gente olha para a teologia paulina, o fundamento dos apóstolos não é somente a pessoa de Cristo, mas o próprio ensino de Cristo e sobre Cristo. Poderia dizer que, de forma sinônima, o fundamento dos apóstolos é Cristo e a sua palavra. A verdadeira igreja, e Paulo está escrevendo neste tom de autoridade, é alicerçada em Cristo e na palavra de Cristo. Os coríntios deveriam receber esta carta com ações de graça, com o coração submisso e humilde, porque é palavra de Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Porque o fundamento da igreja, repito, não é outro, senão Cristo e a sua própria palavra. A igreja não se fundamenta em personalidades humanas. A igreja não se fundamenta em sonhos e visões. O fundamento da igreja não é uma constituição humana. O fundamento da igreja não são as nossas estratégias, elaboradas ou não. O fundamento da igreja não são os financiadores desta obra. O fundamento da igreja, única e exclusivamente, é o Senhor Jesus e o seu próprio Evangelho, sua própria Escritura. De modo, meus irmãos, que esta é a marca, eu diria que central e precedente a todas as outras. O pastor Mark Dever, no livro que escreveu com o título 9 Marcas de uma Igreja Saudável, começa com a primeira das marcas, dizendo assim: a primeira marca de uma igreja bíblica é a pregação bíblica, a pregação centrada em Cristo, que expõe o texto de forma fidedigna e que aponta tão somente para as verdades das Escrituras e não do pregador. Esta é a verdade central que deve subsidiar tudo mais que a gente faz. Os nossos encontros, os nossos louvores, a exposição que emana daqui do púlpito, tudo isso precisa revelar para cada pessoa que entra neste espaço que o nosso único fundamento é Cristo e a sua palavra. Uma avaliação que nós precisamos fazer, e como presbiterianos, geralmente nós nos sobressaímos em relação a outras tradições, é a seguinte: se as pessoas entrarem em nosso espaço de culto e fizerem uma avaliação da nossa teologia, das nossas crenças, a partir daquilo que ouvem, seja do púlpito como sermão, seja do púlpito em forma de música, que conclusão elas chegam acerca daquilo que nós cremos? Será que alguém, ao sair daqui, após entrar e tomar parte no culto, chegará à conclusão de que esta igreja é, sem dúvida alguma, uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, que é Cristo e a sua própria palavra? Eu não tenho dúvidas que nós, como igreja presbiteriana de Tambaú, temos adotado isso como um lema para os nossos corações. O zelo pela palavra não é uma questão meramente de protocolo, não é uma questão de superficialidade ou de um zelo farisaico. Pelo contrário, meus irmãos, nós precisamos da Bíblia e nós precisamos de Cristo, antecipando e fundamentando tudo mais que nós fazemos. Mas Paulo continua e ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto.
Sabe, um outro fundamento aqui central que Paulo estabelece, que já foi mencionado inclusive na minha fala anterior, é que para Paulo estava muito claro que a igreja não lhe pertencia. Paulo poderia ter plantado aquela igreja, outro regado, outro agora está colhendo frutos, mas a igreja não lhe era sua. Parece aqui que o apóstolo Paulo está combatendo um problema que é muito pujante em nossos dias. Igrejas personalistas, igrejas onde figurões dizem assim, é minha. Igrejas onde homens são donos, que pertencem a famílias. A igreja não é de ninguém senão de Deus. E Paulo deixa isso muito claro. A igreja não é dele, nem de Apolo, nem de Cefas. A igreja pertence àquele que a comprou. E só há um que elegeu e comprou a igreja para si, e esse foi Jesus. E Paulo está dizendo assim, a igreja é de Deus e pertence a Deus. Repetindo a fala de Pedro, da conversa de Pedro com Jesus, ele é enfático ao dizer assim, olha, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a igreja que me pertence, que o Pai me deu. A igreja é a herança de Cristo, meus irmãos. No sentido de que lá em Isaías capítulo 53, disse que o Pai daria a ele muitos, como um tipo de despojo da batalha. Ele venceu, ele travou a luta que era só sua, ele venceu triunfantemente, conquistou a vitória, a batalha, e o Pai disse assim, olha, eu vou dar a você como despojo desta vitória, estes aqui, muitos. E ele diz assim, a igreja é minha, pertence unicamente a mim. A igreja é de Deus. Mas diz o texto na sequência, que essa igreja que é de Deus, está em Corinto. Veja, a igreja é de Deus, e ela pertence única e exclusivamente a Deus. Mas essa igreja que é de Deus, que é maior do que essa igreja, aqui ele está se referindo à igreja de Deus, de forma mais plena, ela pode ser encontrada numa cidade local. E parece-me que Paulo está estabelecendo uma linha de pensamento, em que a igreja que é de Deus, ela pode ser encontrada, acessada, dentro de uma comunidade específica, como objeto de manifestação do reino de Deus naquele lugar. Há algo que você certamente já ouviu na escola dominical, sobre os dois aspectos da igreja, a igreja visível e a igreja invisível. Poderíamos dizer que no primeiro momento Paulo estivesse falando, anacronicamente, da ideia de uma igreja invisível. É a igreja de Deus. A igreja de Deus é a igreja verdadeira. A igreja do trigo, que não está emaranhada com o joio, mas que o Senhor consegue distinguir claramente. Essa pessoa é parte da minha igreja e essa não. A igreja de Deus tem a ver com a plenitude de todos os santos e fiéis, que são legitimamente filhos de Deus em Cristo Jesus. Veja, eu estou olhando daqui de cima nessa manhã, e eu posso ver muitas pessoas, mas eu não sei dizer quem é de fato igreja de Deus e quem não é igreja de Deus. Essa jurisdição não foi dada a conselhos de igreja, nem a pastores ou pregadores. Nós só olhamos e conseguimos perceber a face de alguns, as expressões de outros, talvez por uma questão comportamental, por envolvimento religioso, a gente consiga ver frutos que denunciam alguma verdade sobre isso, mas no final das contas, há uma igreja que a gente não vê, inclusive de pessoas que estão fora desses portões. É a igreja de Deus. Ela não é vista pelos olhos humanos, não é diagnosticada no hall de membros de igrejas locais, mas é a igreja de Deus. Mas essa igreja de Deus, segundo o propósito e o plano de Deus, deve também pertencer a igrejas locais, a comunidades locais, como manifestações visíveis do reino invisível de Deus. Imagina se, como igreja de Deus,
todos nós estivéssemos espalhados em João Pessoa. Isso já é uma realidade. Isso é uma bênção, irmãos. Nós temos crentes espalhados na cidade, crentes que adoram a Deus em suas próprias casas, que leem as Escrituras, que, na medida do possível, compartilham a fé com outros no trabalho e na lida. Isso é uma bênção. Mas me parece que há um encorajamento bíblico de que estes cristãos que compreendem a igreja de Deus e comportam a igreja verdadeira de Deus, se reúnam em comunidades locais, para serem expressões visíveis desta igreja invisível. A igreja existe e ela tem um endereço. Qual é o endereço dessa igreja? Rua Geraldo Costa. Veja, a igreja de Deus, que não tem endereço porque é espiritual e invisível, e comporta a totalidade dos santos e fiéis que nós ainda nem conhecemos, mas conheceremos um dia na eternidade. Ela foi escolhida por Deus para 21 anos atrás estabelecer-se aqui. Da época não era esse endereço, mas hoje é na Rua Geraldo Costa. É como se Paulo está dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja que Deus escolheu para ser a expressão e manifestação do seu reino em Corinto. E aí nós temos a importância de igrejas locais. Esse negócio de ser crente em casa, porque no final das contas a igreja somos nós, isso é falácia, não é bíblico, é contraditório ao ensino das Escrituras. Paulo está dizendo assim: é verdade, nós somos a igreja, mas essa igreja que não é vista por olhos humanos, porque a igreja invisível, ela se identifica por meio de comunidades visíveis. Essa igreja que é perfeita, ela é vista na sua imperfeição, quando ela se reúne num endereço próprio, numa cidade própria e num tempo próprio. A igreja estava em Corinto, como nós estamos em João Pessoa. Mas por que Deus resolve plantar igrejas em cidades? Por que esse movimento dos fiéis não cresce através de pessoas físicas? Por que nós precisamos de uma personalidade coletiva, não necessariamente jurídica, mas de um grupo, de uma coletividade, para representarmos o reino de Deus? Por algumas razões, pelo menos. A primeira delas é porque isso revela quem o próprio Deus é. Você já deve ter ouvido a expressão, e Tim Keller gosta dessa expressão, de que Deus é uma comunidade. Ou não? A ideia de triunidade, de um Deus triuno, ou de trindade, como nós costumamos dizer, implica que Deus é uno, é um só, mas ao mesmo tempo que ele subsiste em três pessoas. E que Deus, na manifestação do seu ser, é uma comunidade. Ainda que na essência do seu ser, ele seja uma unidade. Ao mesmo tempo em que ele é uma comunidade de pessoas, ele é uno na sua essência de Deus. A igreja também não é uma expressão disso? Nós somos uma comunidade, no sentido de que nós temos pessoas distintas, mas que têm elementos em comum, sobretudo a fé. E nós estamos aqui num senso de comunidade para expressar a unidade do corpo de Cristo. Apesar de sermos muitos, o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios ainda, que nós somos membros do corpo de Cristo. Somos muitos, é uma comunidade, mas ao mesmo tempo somos um só corpo. Membros variados, mas um só corpo. Expressando através da diversidade e da unidade, no meio de uma cidade, quem Deus é, único e ao mesmo tempo uma comunidade. Mas há uma outra razão pela qual nós existimos em comunidades locais. Nós cremos, meus irmãos, que a melhor maneira de uma fé, ou da fé em Cristo, do Evangelho, se estabelecer no meio de uma sociedade, de uma comunidade, de uma geração, é por meio de igrejas plantadas. Vamos fazer um teste rápido aqui. Suponhamos que saiamos deste espaço de culto, hoje pela manhã, e nos dirijamos a uma comunidade qualquer, que não tem presença evangélica, cristã, que não tem igrejas plantadas.
e ali proclamemos o Evangelho, todos nós, casa a casa, lugar a lugar, pessoa por pessoa, e voltemos para as nossas casas e sigamos a nossa vida. A tendência é que não muito tempo depois, ainda que existam conversos ali, não muito tempo depois, a cristandade, a comunidade se desfaça, no sentido de que alguém começa a se reunir com alguém, mas de repente morre e não existe ali estabelecida uma referência de igreja na comunidade. Isso é comum em comunidades indígenas, por exemplo. Missionários que vão, pregam o Evangelho, pessoas são convertidas, algo extraordinário acontece, mas a igreja não é plantada, o Evangelho não é consolidado, solidificado, e de repente uma geração se passa. E quando você chega naquele lugar, é como se o Evangelho nem mesmo houvesse sido pregado uma única vez ali. Porque a melhor forma de nós consolidarmos e estabelecermos as verdades do Evangelho no meio de comunidades locais é por meio da plantação de igrejas locais. Deus tem isso em mente, Deus tem isso como plano. Paulo tinha isso muito claro em seus intentos missionários, plantar igrejas e não apenas pregar o Evangelho, porque é por meio de igrejas locais que o reino de Deus se manifesta visivelmente em sociedades dentro de tempo e espaço, dentro do tempo e do espaço. Mas com essa palavra eu queria fazer ainda uma exortação e uma recomendação, tanto para você que nos ouve e nos assiste pela internet, quanto aos que estão aqui. A importância e o valor da igreja local, meus irmãos. Esse aqui não é um lugar fácil. Conviver com gente, com crente, não é coisa fácil. A gente se birra, se bate, se morde às vezes. Somos diferentes, de tradições diferentes, de posições sociais diferentes, de gostos e caprichos diferentes. Somos imperfeitos, pecadores. Nem sempre nos sintonizamos. Essa é a igreja. Mas não existe nada ou espaço de convivência melhor que esse. Não existe nenhum lugar no mundo melhor para se estar do que nesta comunidade de pecadores. Não existe. Por isso que eu queria apelar ao seu coração dizendo o seguinte: não deixe de congregar. O autor aos Hebreus já falava sobre isso. Não deixem de congregar. Porque isso é bíblico. É saudável. Porque é no meio da congregação dos pecadores que nós somos santificados. Isso parece paradoxal, mas é assim que Deus faz. Usando a vida do outro, imperfeita, para trabalhar as minhas próprias imperfeições, à medida que Ele usa a minha vida imperfeita, para trabalhar e corrigir as imperfeições dos irmãos. Usando a minha vida inacabada, para construir processos na vida de outros, e usando outros para fazer o mesmo na minha própria vida. É aqui, nesse espaço, meus irmãos, que os nossos dons e os nossos ministérios ganham significado e significância. Por isso que eu digo para você que está em sua casa, e eu sei que alguns certamente estão por motivos legítimos de saúde, cuidando de pessoas doentes, seja lá como for, existem motivos legítimos e de fato justificáveis, mas outros não. Se acostumaram com a igreja virtual, com a igreja digital. Eu digo, meu querido, isso não é bíblico, não é saudável, não lhe alimenta, isso é uma simulação da verdade. A melhor coisa é estar aqui, entramelado uns com os outros, olhando olho no olho, percebendo o outro, sendo acolhido, abraçado, afagado na comunhão. Igrejas locais fazem parte do plano de Deus. A verdadeira igreja não é apenas um conceito espiritual invisível. A verdadeira igreja, que é espiritual e que é invisível, no tempo e na história, se materializa em igrejas locais visíveis, para expressar quem Deus é e para manifestar o seu reino no mundo. Nós precisamos ser igreja para a cidade e na cidade. Na verdade, eu ia falar na cidade e para a cidade. Eu quero ainda fazer um outro apontamento nessa ideia da igreja em Corinto. É possível uma igreja estar na cidade e não ser uma igreja da cidade ou para a cidade.
Deixa eu fazer uma pergunta bem básica para você nessa manhã, e você pode responder no seu próprio coração. Se essa igreja aqui, agora, presbíteros, pastores, se essa igreja, membros, oficiais, diáconos, deixar de existir hoje, quem, com exceção dos membros e dos vizinhos que talvez deem graças a Deus porque não vão ter barulho, quem nessa cidade sentirá falta da igreja presbiteriana de Tambaú? Porque é possível estarmos na cidade e não sermos uma igreja da cidade e para a cidade. É possível termos um endereço na cidade e sermos irrelevantes na mesma cidade e não expressarmos os valores de Deus e do seu reino na cidade e não servirmos aos processos de transformação que o Senhor deseja para a cidade e não nos engajarmos com a missão que o Senhor mesmo tem para a cidade. O fato da igreja estar numa cidade não significa tudo, significa só alguma coisa. Mas nós precisamos começar a fazer considerações e reflexões mais provocativas, porque senão seremos como sal que não salga mais. Ele até está presente, mas não tem tempero. Ele tem endereço, mas não tem vida. Nós precisamos começar a entender por que Deus nos colocou nesse bairro. Por que nós estamos plantados aqui e não em outro lugar? Por que nós existimos como uma comunidade visível? Se for só para isso aqui, me perdoem a franqueza, nós poderíamos estar cada um nas nossas casas. Isso aqui deveria ser o ápice. Mas depois disso, uma vez abastecidos, fortalecidos e fortificados, uma vez bem alimentados e nutridos com a verdade do Evangelho, uma vez tendo adorado ao nosso Senhor como máxima da nossa fé, deveríamos voltar às ruas desta cidade para viver como representantes do reino que já é, mas ainda não, e manifestarmos este reino em nossas casas, em nossos bairros, com a nossa vizinhança, em nosso espaço de trabalho, no seu lugar de estudo, fazendo tudo isso em uma consciência, com uma consciência clara de que nós não estamos aqui apenas para vivermos uma expressão quase que etnocentrada de fé, como se nós fôssemos uma etnia, um gueto, um grupo particularizado, que não tem nada a ver com aqueles que estão do outro lado do muro. A igreja de Corinto estava em Corinto e precisava ser igreja para Corinto. Essa igreja está em João Pessoa, na rua Geraldo Costa, e precisa ser igreja para João Pessoa. Nós precisamos ser uma igreja de tal forma que, se um dia, por um mês, cessarmos os nossos trabalhos, quer de culto, quer de missão, quer para dentro, quer para fora, as pessoas começam a se manifestar dizendo assim, de duas uma, ou dizendo graças a Deus que aquela igreja desapareceu, porque a presença da igreja numa comunidade hostil que é o mundo, ela afronta, incomoda. Então no mínimo vão dizer assim, graças a Deus a igreja desapareceu, porque esse povo incomoda, porque esse povo mexe com a nossa estrutura, porque esse povo está fazendo alguns levarem os seus livros para serem queimados nas praças, porque eles vieram para colocar o mundo de pernas para o ar, porque não foi isso que falaram do apóstolo Paulo em muitas ocasiões. As birras que foram levantadas, eles chegavam na comunidade, pregavam o evangelho, de repente a economia começava a sofrer, porque aqueles que trabalhavam para o turismo religioso começavam a abandonar as suas falsas crenças, queimarem os seus livros de bruxaria, de encantos, e então, vindo a verdadeira fé, alguns diziam assim, vamos botar esse povo para fora. Ou então outros, que são beneficiados pelo avanço da igreja e pelo seu trabalho, haveriam de dizer assim, como essa igreja fechou? Como essa igreja parou os seus trabalhos? O que será de nós agora, sem essa igreja na cidade? Se nós não tivermos essas reações quanto à nossa presença aqui, eu acho que a gente precisa começar a orar e dizer assim, Senhor, mexe conosco, muda a nossa dinâmica de ser igreja, porque talvez tenhamos entendido errado. Se a nossa presença nessa cidade não estiver sendo incômoda
para os inimigos da cruz de Cristo, e se não estiver sendo graciosa para aqueles que estão sendo beneficiados na doçura do Evangelho, nós estamos sendo sal que não salga e luz que não brilha. A igreja estava em Corinto, mas precisava ser igreja para Corinto. Quero caminhar para o fim, mas ele diz o seguinte: a igreja de Deus, que pertence a Deus, que foi comprada por Deus, que está em Corinto, que era igreja para Corinto, como essa igreja se manifesta? E ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Lembra da expressão, a igreja verdadeira é uma igreja santa? Pois bem, aqui está a ideia. Só que teologicamente falando, Paulo ele é bem elaborado, porque ele diz assim, olha, a igreja de Deus, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Ora, Paulo poderia tão somente ter dito assim, aos santificados em Cristo. Mas nós temos aí dois significados diferentes e complementares da doutrina da santificação. Paulo está dizendo o que é essa igreja, como é que ela vai fazer diferença na cidade de Corinto? Como é que essa igreja vai ser relevante para esta cidade, para esse povo, para essa sociedade cosmopolita? Como é que esta igreja vai colocar abaixo os falsos altares dos falsos deuses? Sendo uma igreja de contraste, sendo um povo santo. Sabe, meus irmãos, a nossa presença como povo santo, por si, ela já traz impactos e incômodos suficientes. Ouse ser santo no seu ambiente de trabalho. Ouse não negociar os seus valores. Ouse não minimizar a verdade. Ouse não maquiar a honestidade. E você verá como isso já causará um impacto no lugar onde você está. Seja de incômodo e de ojeriza, e não tem problema com isso. Seja de louvor a Deus, dizendo assim, essa pessoa é diferente. Eu quero ser diferente como essa pessoa é. Aqui Paulo está tratando de dois aspectos da santificação, eu vou ser bem rápido agora. Ele fala da santificação no aspecto posicional e processual. Quando ele diz santificados em Cristo, a ideia é de que nós em Cristo, posicionalmente, na posição, estamos unidos de tal forma que já somos perfeitamente santos. Na teologia sistemática, isso é chamado de união hipostática ou união mística. Veja, uma vez que nós estamos unidos a Ele e Ele unido a nós já somos tudo que Ele é, não no sentido da sua divindade, mas da sua perfeição de justiça, de moral e de retidão. É o mesmo princípio que se aplica à justificação. Nós já somos justos nele, porque Ele é justo, posicionalmente nós somos declarados justos, mas não somos essencialmente perfeitos em justiça. Ainda militamos no corpo dessa carne contra a vileza dos nossos pecados, somos pecadores, mas veja, em essência, na pessoa do Cristo, não em nós, não na nossa essência, posicionalmente, nós já somos santos. É assim como Deus nos vê. Ele nos vê em Cristo como santificados. Ação completa. Por outro lado, estes que já foram santificados em Cristo, são também por Cristo chamados e vocacionados para serem santos. E agora esta santidade tem a ver com aquele processo diário, através do qual o Espírito Santo vai nos moldando para que sejamos como Ele é, mais parecidos com o nosso Mestre. Nós já somos perfeitamente santos nele e estamos processualmente sendo santificados para que no final essa santificação complete-se na glorificação e sejamos tal como Ele é, com as devidas proporções. O que eu quero que você entenda é que a igreja que está na cidade, que é para a cidade, não será, eu vou usar um termo que ficou tão pejorativo no mundo da igreja missional, a igreja não será relevante para esta cidade, se não for igreja santa. Podemos ter as melhores obras, 5 escolas, 4 ONGs,
Podemos ter os melhores departamentos e ministérios da igreja, se não formos um povo santo e santificado, o nosso impacto não será real. Agora, como pastor da igreja, auxiliar dessa igreja, ouça-me como se você estivesse ouvindo a palavra do próprio Cristo. Não faça essa ponderação, se o reverendo Robson estivesse falando. É a palavra de Cristo, ouça-me aqui. Eu acho que há muito mundanismo presente entre nós e no nosso meio. Isso vem mitigando o nosso impacto e o nosso testemunho para essa cidade e nesta cidade. Isso não é o que a gente negocia, dizendo, pastor, no domingo eu vou aqui, levanto as mãos, está tudo bem, a minha vida com Deus. A gente coloca os pés para fora e vivemos como o mundo vive. Fazemos o que o mundo faz, estamos onde e eu estou fazendo uma dicotomia aqui entre mundo e igreja, como se fosse santo e profano, mas eu quero que você entenda, nas relações de valor. Quando eu falo de mundo aqui, não estou falando de espaço cósmico, estou falando de um sistema de valor que impera contra os valores de Deus. Estamos envolvidos, pensamos como o mundo pensa, agimos como o mundo age, frequentamos os mesmos ambientes, oferecemos o nosso corpo da mesma forma, e esperamos que sejamos em algum momento relevantes. Claro que não iremos ser. O Ronaldo Lidório tem uma frase que ele diz assim: o primeiro chamado da igreja é morrer, porque Deus nunca usou e nem usará um povo que não seja santo. Eu não estou falando de um povo santarrão, farisaico, mas de um povo que entende que precisa viver parecidos com Cristo. Esse é um chamado, isso é inegociável. Eu não posso falar como os outros falam, eu não posso agir na minha empresa como os colegas agem, eu não posso tratar a minha esposa como os outros maridos tratam, eu não posso frequentar os mesmos lugares que todos frequentam, porque eu sou de Cristo e Ele é meu. Eu estou numa relação de santificação com Ele, onde toda a minha vida é uma expressão de quem Ele é, ou de quem Ele deveria ser uma expressão de quem Ele é. Mas a pergunta que você precisa se fazer é, neste processo de santificação em que o Espírito está lhe lapidando e lhe talhando para que você seja mais parecido com Cristo, Ele estaria onde você está, Ele faria o que você faz, Ele falaria como você fala, ou se você quiser olhar para os evangelhos, Ele falou como você fala, Ele fez o que você fez, Ele pensou como você pensa. Se não, pare de fazer isso, e não é por uma questão de moralismo ou moralidade, é porque o evangelho alcança os corações dos homens e os transforma para serem mais parecidos com Cristo. É porque isso é o processo continuado da redenção. Uma vez que Ele nos alcance, nos transforme, nos redime, é da natureza do próprio Espírito nos santificar para que sejamos conforme o nosso Redentor. Mas se você diz ter sido encontrado por Cristo, transformado pela graça dEle, experimentado a sua salvação e a sua redenção, mas não tem santificação na sua vida, muito provavelmente, ou você é um crente que está vivendo, como Paulo diz, carnalmente, ou então você nem mesmo nasceu de novo, está vivendo nos ímpetos e nos arroubos da religiosidade. Porque não há, este processo aqui é inalterável, Ele justifica, Ele elege, Ele justifica, Ele santifica e Ele glorifica. E a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Paulo está dizendo que a igreja verdadeira tem a marca da santidade, ela é vestida com as vestes da pureza. E se for diferente, se nós macularmos os nossos valores com os valores do mundo, a verdade com os ideais do mundo, teremos sido irrelevantes, ainda que a nossa praxe seja a maior de todas. O que Paulo e o que as Escrituras desejam para nós como igreja, não é de que sejamos ativistas, e como eu falei, tenhamos aqui na cidade espalhados trabalhos dos mais diversos, ainda que tudo isso aconteça, sem santidade, nós continuaremos como povo irrelevante, porque os espíritas podem fazer isso, ou não? Creches, abrigos, hospitais, eles podem fazer isso ou não? Um budista pode fazer isso ou não? Um ateu pode fazer isso ou não? Pode, irmãos, pode. Essas são prerrogativas que estão emaranhadas na natureza humana. É um resquíciozinho lá da imago Dei, da imagem de Deus, que possibilita e capacita o homem a fazer coisas boas para outros. Mas no nosso caso,
não se trata apenas de coisas boas. Se trata de um coração redimido e transformado. Se trata de uma vida purificada e alcançada pelo Evangelho da Graça. E, em relação a isso e em resposta a isso, nós desejamos falar para o mundo inteiro em palavras e obras o que Ele fez por nossa alma. O texto diz ainda: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o aspecto da universalidade da igreja. Veja, todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Ser igreja é lembrar que nós não somos igreja sozinhos. Nós estamos ligados a outros e a outros e a outros. Somos uma só igreja, una, que reflete o Deus uno, único. Uma igreja una, que não está seguindo os passos dos cismas, das divisões, mas ao mesmo tempo, a ideia de una, e aqui eu vou fazer um ponto entre una e católica, não significa dizer que nós estamos todos servindo a um mesmo Deus, que somos a mesma igreja. Sabe aquele dizendo? É uma igreja só. Vamos lá para a minha igreja, é uma igreja só. Não é nesse sentido que a gente está falando que a igreja é una, não. A igreja é uma só, de fato. A verdadeira igreja é uma só. Mas esta igreja que é uma só, concorre com tantas outras igrejas que adoram falsos deuses e que, portanto, são falsas igrejas. E nesse sentido, não dá para a gente cair nessa conversa assim, mas Deus não é um só. De fato, Deus é único e é um só, mas nem todos adoram este Deus que é único e somente Deus. Às vezes o camarada diz assim, não, aqui, olha, é o mesmo Deus, não é uma igreja só. Eu falo, não. Nem é o mesmo Deus e nem é a mesma igreja. Mas o Deus em quem creio e a igreja a qual pertenço, sim, é a única igreja que serve ao único Deus. Todo o resto, debaixo disso, são falsos deuses que reúnem falsos agrupamentos. Esse é o Evangelho. Tudo que existe debaixo de Deus é produto da criação da mente humana, mas não tem a ver com o Deus verdadeiro. Quero encerrar. E ele diz assim, essa igreja é espalhada com todos os crentes, ou no mundo inteiro. Isso nos faz lembrar que, meus irmãos, agora eu vou ser menos presbiteriano do que o normal. A gente tem tanta birra com os nossos irmãos que não são presbiterianos. Eu fico pensando assim, o que é o Evangelho? Será que o Evangelho é meramente uma tradição histórica? Biblicamente, o Evangelho é Cristo. E veja, nós podemos discordar de pontos que são secundários, terciários e por aí vai. Mas existem elementos que são comuns entre nós e tantos outros. Mas que nós, por questões secundárias, insistimos em achar que nós somos a igreja. Como será bom chegar no céu e encontrar irmãos batistas e dizer assim, que pena que a gente não pôde ser mais igreja juntos lá na terra. A gente teve que esperar isso tudo para ser igreja junto aqui. Como será bom encontrar com os nossos irmãos bleanos e naquele dia entoarmos louvores a Deus em várias línguas. Porque a Bíblia diz que povos de todas as tribos, línguas e raças haverão de adorar o Cordeiro. E eu tenho uma imagem disso, de fato, de um louvor poliglota exaltando ao Cristo. Louvores e línguas distintas adorando a Deus. E dizer assim, que pena, nós não pudemos ser igreja e trabalharmos melhor juntos enquanto estávamos ali na terra. Estou fazendo também uma divisão que, teologicamente falando, terra e céu aqui não é a melhor, mas enfim, vocês estão entendendo. Os metodistas. Algumas igrejas que nós chamamos de emergentes, porque surgiu ali na esquina, mas às vezes são igrejas sérias, bíblicas. Não é porque a igreja surgiu ontem que ela é ruim. Essas premissas que nós carregamos, de que o bom é aquilo que está lá amparado há 500 anos atrás, nem sempre é verdade.
porque muitas igrejas na Europa que nasceram há 500 anos atrás são defuntos. Morreram há muito tempo, mas estão ancorados na história. Nós somos uma só igreja, e esta igreja é composta por santos que estão espalhados no mundo inteiro. E naquele dia será uma bênção, dizer assim: agora, nós não somos mais muitos, segregados por uma placa, por um CNPJ, ou por uma tradição. Somos um só povo em Cristo Jesus. E ali as nossas discussões teológicas terão seu fim. Se estávamos mais certos ou não, ali, essas discussões terão o seu fim. Se éramos mais próximos da exegese bíblica ou não, ali, esta discussão terá também o seu fim. Eu não estou dizendo que nós acreditamos em qualquer coisa, não. Nós somos reformados, presbiterianos, adotamos os símbolos de fé de Westminster, os padrões de fé de Westminster, amém. Mas outros que creem no mesmo Cristo, têm outras tradições, são pertencentes à mesma igreja, a igreja de Cristo. Se isso não estiver na nossa cabeça, meu irmão, nós estamos beirando um sectarismo, porque são as seitas que pensam diferente disso. Nós somos os únicos, todos os outros não servem para nada. Nós não somos assim. Se a teologia reformada for um novo tipo de gnosticismo, nós temos que correr deste aspecto, porque me parece que esse movimento tem crescido. Quem são os crentes? Aqueles que entendem mais sobre a dogmática, que leu Bavinck, que é mesmo. Então, a salvação e a fé em Cristo virou tão somente uma questão de entendimento, porque se for, não entendi nada do Evangelho. Passa pela razão, mas fere o coração, transforma a vida e muda a maneira de viver. Mas ele disse que essa igreja estava espalhada em todo canto. É a igreja dos que invocam o nome do Senhor. Veja, o critério é esse: eles invocam o nome do Senhor. E por isso eles são igreja. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja é uma igreja onde a graça e a paz, shalom de Deus, os carismas de Deus e a sua bendita paz se estabelecem no meio das relações. Na verdade, eu trouxe o tablet aqui para seguir uma outra estrutura desse texto. Ia ser bem bonitinho, mas depois eu entendi que a gente poderia caminhar nessa direção. E eu queria que você saísse daqui pensando: que tipo de igreja nós somos? Quanto do fundamento apostólico está debaixo dos nossos pés, das nossas ações? O quanto a nossa consciência é esclarecida o suficiente para lembrarmos que nós não pertencemos a nenhum outro nome senão a Cristo, senão ao Senhor Deus. Ele é o dono da igreja. A igreja é sua. Qual é a nossa participação na cidade? Qual é a nossa relevância para o nosso tempo, para a nossa geração? Quanto da santidade do Cristo está em nós, como marca dele, como uma comunidade de influência e contraste? A maioria de nós certamente esquece de fazer reflexões mais provocativas. Nós seguimos a vida como se tudo estivesse muito bem, mas nem sempre as coisas estão muito bem, irmãos. Talvez nessa manhã nós precisemos nos arrepender de sermos birrentos, sectários, mundanos, insípidos. Precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer assim: Deus, nos faz igreja de Deus, santa, una, católica e apostólica. Por que isso? Porque Deus é uno, porque Deus é santo, porque Ele é o Senhor de todas as nações, e por isso nós precisamos entender que somos uma igreja espalhada pelo mundo todo, mas porque Deus é um Deus missionário, e Ele nos envia para o mundo, em continuidade da sua missão. Vamos orar. Senhor, a começar em mim, muda a nossa capacidade de enxergar a realidade. A impressão que eu tenho, Deus, é que muitas vezes aquilo que nós vemos
é aquilo que foi desenhado para a gente ver, mas não é o que de fato é, não é a realidade. Seguimos vida afora, tempo afora, achando muitas vezes que está tudo bem, quando na verdade, ó Deus, estamos distantes da verdade, distantes da missão, distantes da unidade, distantes da santidade. E nesse momento, ó Deus, eu peço a Tua graça, nos transforma, Senhor, para como igreja, agora no coletivo, sermos uma expressão visível do Teu reino invisível nesta cidade. Nós desejamos que os moribundos desta cidade conheçam Cristo por meio dessa igreja. Oramos para que um dia as prostitutas desta cidade sintam falta desta igreja. Não por seu desaparecimento, mas pela sua relevância. Oramos para que os presos desta cidade sintam saudade dessa igreja. Oramos para que os mais ricos dos ricos desta cidade sintam a necessidade de estarem nesta igreja. Que os mais pobres dos pobres desta cidade encontrem lugar de amor nesta igreja. Oramos, ó Deus, para que as nossas birras e os nossos cismas denominacionais sejam mitigados pela consciência da unidade naquilo que é essencial. Que possamos amar mais, brigar menos. Ajuda-nos a enxergarmos virtude no outro. O Senhor, na sua multiforme graça, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não deu ao mundo só igrejas presbiterianas, louvado seja o Teu nome por isso, porque na sua multiforme graça, o Senhor tem alcançado pessoas distintas, através de tradições distintas, de esforços distintos, de nomes distintos. Eu louvo ao Senhor por isso. Oro, Deus, para que sejamos um povo mais santo. Arranca o mundanismo do nosso meio, dos nossos corações, das nossas práticas diárias. Santifica o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso proceder. Santifica os nossos lábios, para a glória do Teu nome, Jesus. E eu peço em nome do Senhor, que esta comunidade de fé não seja apenas uma igreja que tem um endereço no GPS, mas que seja uma igreja para a cidade de João Pessoa e para onde o Senhor a quiser levar. Que a sua missão extrapole os seus muros, os muros da rua, os muros do bairro, os muros da cidade, e chegue nos confins da terra. Que sejamos uma igreja universal nesse aspecto, apostólica, enviada na consciência de que a missão continua inacabada, e de que o Senhor quer usar a gente como a gente, para fazer conhecida a Tua vontade, apesar de nós e dos nossos muitos defeitos e pecados. Eis-nos aqui, Deus, corrige-nos, transforma-nos e usa-nos para o louvor do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.